Bom dia a todos, que eu não pude falar, paz. Eu estava meditando essa semana em que entrar numa guerra, fazer parte de uma guerra, deve ser uma decisão, uma atitude assim extrema, extrema necessidade e muito bem planejado, muito bem pensado. Mas pela experiência, nós sabemos que não é isso que acontece muitas vezes. Nós percebemos, conflitos, guerras, batalhas tão impensadas, tão banais, mal planejadas, que causam tantas dores e muitas vezes até catástrofes. Estava conversando com o Santos sobre algumas guerras, que aconteceram. Eu estava até me informando melhor, porque eu sempre escuto, que foi uma vergonha para os Estados Unidos, a guerra do Vietnã. Uma outra guerra que eu me lembro um pouco mais, que é a guerra das Malvinas. E uma outra guerra que trouxe desdobramentos, danosos até hoje, que é a guerra da Rússia com o Afeganistão, quando os Estados Unidos interferiu de uma forma ajudando os guerrilheiros afegãos, patrocinando com recursos financeiros e com treinamento do bom e do melhor. A Rússia perdeu, mas os Estados Unidos, que levou os afegãos a vencerem, também perdeu. Porque aí que o Bin Laden formou, com todo o conhecimento que os Estados Unidos forneceu e recursos, a Al-Qaeda, que justamente são os terroristas mais temidos, que derrubou as Torres Gêmeas, que se virou contra o próprio financiador, que recebeu toda a instrução e depois se virou contra eles. Então, são guerras estúpidas, guerras impensadas, guerras mal planejadas. Estava lendo também no Talmud. O Talmud são escritos dos judeus, escritos sagrados, que eles interpretam a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem as discussões deles. É muito importante esses escritos para os judeus. E tem o Flávio Joséfo, que é um historiador muito bem conceituado, logo após os apóstolos, já começou a escrever. Então, ele relata essa questão histórica. E eles têm um escrito ali no Talmud que Alexandre o Grande conquistador, que conquistou todo o mundo antigo, e ele tinha um alvo de que onde ele entrasse, todo o país ele iria conquistar, ele não aceitaria derrotas. E no Talmud conta que ele chegou a um país onde era liderado por mulheres. E quando o exército era de mulheres, quando ele chega com a intenção de tomar esse país, as mulheres recebem Alexandre o Grande com honra e respeito, oferecendo a ele presentes de grande valor. E a líder diz assim: você é bem-vindo em nosso país, mas sugiro que se retire sem lutar e nos deixe em paz. E Alexandre diz: mas por que eu faria isso? Eu sou um conquistador. E ela responde: pense bem, se você lutar contra o nosso exército e vencer, seus inimigos dirão: que valor tem essa vitória? Era um exército de mulheres. E se nós vencermos, você terá sofrido uma humilhação sem precedentes. Porque seus adversários dirão: o grande Alexandre foi derrotado por mulheres. Sendo que não tem como você sair vencedor. O melhor a fazer é se retirar com os nossos presentes e honrarias. E a história conta que foi exatamente o que ele fez. Porque ele disse que a única vez que ele foi derrotado foi pela sabedoria das mulheres. Ele não entrou numa guerra estúpida, Os homens entendem o recado aí, Brincadeira, tá, irmão? Uma das pessoas que eu acompanho, em discipulado, ela estava me contando que dias atrás, um caminhoneiro, um pai de família, que fica vários, até meses na estrada, se encontrou com outro caminhoneiro, amigo de longa data, num posto de gasolina, na estrada aí, longe.
amigos. E eles entraram em desacordo com uma bobeira, uma coisa banal. E começaram a discutir, a coisa foi esquentando, foi ficando, ferrenha, a ponto de um pegar uma faca e matar o outro. Matar esse pai de família. E esse pai tinha prometido para a filhinha, criança, que apesar de viajar tanto tempo, mas que no dia do aniversário dela, ele estaria em casa para o aniversário dela. E ele chegou exatamente no dia do aniversário da filha, só que num caixão. Irmãos, guerras estúpidas. Guerras estúpidas. Certa vez, também, conversando com um jovem, ele dizia, eu não suporto mais. Os meus pais ficam em guerra constantemente, todos os dias. Isso é necessário, irmãos, tantas guerras dentro dos lares. Guerras estúpidas, desnecessárias. Então, o que Jesus nos ensina, Ele ensina muitas coisas, a gente vai ver só 2 coisas hoje, mas o que Jesus nos ensina sobre viver bem, sobre como nós podemos viver bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 12, tem um episódio em que Jesus nos ensina muito sobre como viver bem. Jesus estava a ponto de ser crucificado. E o texto diz, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado com Jesus. Muito impressionado. Então aqui uma primeira lição que Jesus nos ensina. Para viver bem, escolha quais batalhas valem a pena lutar. Quais batalhas valem a pena lutar? Tem pessoas que dizem, não, essa eu não podia deixar passar. Mas observe esse texto, Jesus estava diante de uma situação de vida ou morte. Se ele não se defendesse, se ele não tentasse pelo menos explicar a situação a Pilatos, que tinha poder de libertá-lo, ele seria morto, ele seria entregue. Mas mesmo numa situação de vida ou morte, Jesus soube discernir que aquela batalha, que aquela guerra não era digna dele lutar. Jesus soube discernir isso. Jesus viveu seu ministério o tempo todo sob pressão, sob ataques. Os fariseus estavam sempre no pé dele, puxando briga, desafiando. E Jesus nos ensina isso claramente. Escolha quais batalhas vale a pena lutar. Nós não precisamos entrar em todas. Tem uma frase importante que diz respeito à vida de Jesus. A consciência de nossa identidade em Deus. O pastor Carlos esteve pregando aqui há um tempo atrás sobre a nossa identidade em Cristo. E a clareza de propósito na vida nos livra de batalhas inúteis. Essa certeza de quem nós somos em Cristo, em Deus. E temos um propósito de vida que vai nos livrar de batalhas inúteis. Um dia eu observei o Sandro, meu esposo, o pastor Sandro, dando um conselho para uma líder jovem. E ele estava vendo porque ela tinha um grande potencial. E ela estava debaixo de uma liderança muito difícil, cheia de conflitos. Algumas vezes essa liderança era injusta. E essa líder jovem, ela entrava em todas as batalhas, ela estava sempre em guerra. E ela que saía ferida, ela estava se autodestruindo. Foi aí que o Sandro orientou assim, que essa relação sempre seria conflituosa. Às vezes nós estamos dentro de lares, no trabalho, que sempre vai ter conflito, é um ambiente de conflito. Como estava essa líder. Então ele disse assim, você precisa escolher de quais batalhas você vai abrir mão. Batalhas menores, desnecessárias, para que você acumule forças, para que você tenha energia, para lutar realmente aquelas que são necessárias.
Não fica gastando toda a energia de qualquer forma. Em outras palavras, ele estava dizendo que ela tinha o direito, que ela poderia, ela tinha liberdade de escolher em quais batalhas ela ia entrar. E todos nós temos. Nós precisamos tomar cuidado com aquelas batalhas que são ladrões de energia, que são promotoras de estresse na nossa vida. Quantas pessoas estressadas, cansadas, batalhas que tiram nossas forças, que nos esgotam. Quantas vezes nós nos envolvemos em coisas assim? Tem lutas que valem a pena as feridas que elas causam, mas a maioria não vale a pena. Não vale a pena. Eu me lembro, há alguns anos atrás, num retiro, um acampamento só de pastores e líderes, nós tivemos o privilégio de ter o pastor Messias Anacleto Rosa. Vários de vocês conhecem, né, a fama do pastor Messias, pela sua doçura, aqui da presbiteriana. Hoje ele é bem idoso, né, aposentado. Ele já estava idoso quando foi falar com a gente. E ele começou dizendo: eu tenho poucas flechas na aljava. E eu preciso escolher muito bem aonde eu vou atirá-las. Olha que sabedoria. Primeiro ele nos honrou, dizendo que valia a pena estar ali falando com a gente, já que ele tinha pouco tempo. Mas pensando nessa frase dele, ele estava dizendo: a vida é curta. Nós precisamos mirar nos alvos certos. Nós não podemos sair atirando para todo lado. Nós temos que ter sabedoria. Aonde nós vamos atirar as nossas flechas? Aonde nós vamos gastar a nossa vida? Como que nós vamos viver bem? Não dá para sair atirando de qualquer jeito, desperdiçando tempo, irmãos. A vida é curta. Quem sabe tem tantas pessoas aqui exaustas, cansadas, depressivas, ansiosas, estressadas, com desesperança já de um relacionamento, patrão empregado, amigos, pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, desgastados por causa de batalhas desnecessárias, batalhas irrelevantes. Então, antes de entrar numa batalha, numa discussão, né, numa coisa assim, né, que causa esses transtornos, avalie suas expectativas em relação à situação. Para avaliar as expectativas. Porque muitas vezes as nossas expectativas são irreais. Por isso que a gente sofre mais. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu tinha um líder e eu fui, pensa assim, na alegria, na empolgação, uma expectativa assim, lá em cima. Eu fui apresentar uma ideia. E eu cheguei toda empolgada, né, para falar. Quando eu acabei de falar, aquele líder jogou um balde de água fria, né, em cima de mim, daquele, eu estava contando para o Sandro, de tirar lá do Polo Norte, né, a água. Bem fria mesmo. Como as minhas expectativas eram irreais, como eu estava nas nuvens e não no mundo real, a minha reação foi tão absurda. Eu disse para ele: você é um Hitler. Esse lugar aqui é um quartel-general. E eu virei as costas, bati a porta na cara dele, do meu líder. Às vezes a gente faz isso, porque as expectativas são irreais. E o outro líder que estava comigo, depois me chamou e me exortou. Ele falou: a sua causa era justa, mas você perdeu toda a razão quando se comportou dessa forma. Expectativas irreais. Então avalie, a gente não pode falar tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Uma outra coisa, antes de entrar numa batalha, numa discussão, calcule o custo emocional. A gente não faz o cálculo. Tem crianças, adolescentes, jovens, em batalhas domésticas, que pertencem só aos pais, e eles estão envolvidos, carregando peso que eles não podem suportar, que não é deles. Olha o custo emocional que isso vai causar. Tem pais que eles armam o ringue dentro da sala, ou na cozinha, ou na mesa de jantar. Às vezes eu atendo as pessoas e elas estão contando o que aconteceu entre o cônjuge, né? E eu falei: mas você não falou isso na frente das crianças, né? Algumas vezes eles dizem: não. Outros dizem: sim, falei.
Já calculou o custo emocional? Porque quando você arma o ringue, né, e você está ali numa batalha, tem a plateia do UFC doméstico. E quando a gente está na plateia e tem uma batalha, a gente sempre tem que escolher ficar de um lado. E às vezes os filhos têm que ficar escolhendo de que lado vão ficar. E isso causa um desgaste emocional, o custo é muito alto. Estou usando um exemplo aqui de conflitos familiares, mas pode ser qualquer outro conflito. A Bíblia diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Romanos 12:18, se for possível, às vezes, lógico, não depende da gente, mas se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se você pode fazer alguma coisa, se depende de você, mesmo que é o outro que começou, tende paz com todos. Tem batalhas que não têm nenhum valor, que não vale o cansaço que elas causam. Exemplos, batalhas virtuais. Eu vejo pessoas se estressando, ficando doentes, brigando de verdade, rompendo relacionamentos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quer entrar em tudo quanto é comentário, vê um negócio que não gostou, quer comentar, quer brigar. Agora está na moda esse negócio das batalhas virtuais. Precisa disso, irmãos. A gente tem que responder tudo que a gente vê ali. Às vezes eu fico indignada também com algumas coisas, vejo umas coisas que eu não gosto. Mas nós temos que ter uma decisão no coração. Que tem algumas batalhas que são banais, não tem valor. No esporte mesmo, no futebol. Quantas pessoas, às vezes, entrando em batalhas. Outra coisa, irmã, né, mulheres, precisa mesmo batalhar toda vez que o marido deixa uma chave fora do lugar? Uma meia suja num cantinho que não era para deixar? Quem fez escola de líder sabe que, né, o Sandro, tem um cantinho que ele deixa as meias, né, sujas, e que não é o cesto de lixo, né? É uma mania fofa dele, né, fofinha. Sim, a gente não briga, a gente brinca, né, sobre isso. A gente escolheu se divertir, porque cada um tem seu jeitinho. Vale a pena mesmo o cansaço, o mau humor, o climão que essa batalha vai causar dentro de casa, vale a pena mesmo? Ou no trabalho, ou em outros ambientes, nas amizades? Será que vale a pena? Então, são batalhas sem valor, que nós não precisamos entrar. Também tem aquelas batalhas que são problema de outros, e que a gente entra na batalha do outro, quando o outro não está nem aí. Você já viu aquele ditado popular? Por trás de todo folgado tem um facilitador. E eu não estou falando de meia suja, tá? Eu estou falando de coisas sérias. Eu estou falando, às vezes, Deus está agindo ali. A pessoa está colhendo o que plantou. E a gente quer entrar na batalha. Eu tenho um pouco de problema. A gente quer um pouco mais justiceiro, assim, a gente tem essa mania de ficar entrando na batalha do outro. Você vê um negócio, o outro não faz nada. E a gente quer entrar, você não vai fazer nada? Você não vai responder? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente entra na batalha que é do outro. Alguns anos atrás, Deus precisou falar seriamente comigo numa frase, que eu coloquei até aí para vocês no telão. Para cada necessidade há um chamado, mas nem todo chamado é seu. Amém, irmãos? Toda necessidade Deus vai chamar alguém para suprir. Mas, às vezes, o outro não faz porque a gente toma o lugar. Nem todo chamado é meu. Eu não tenho que resolver todos os problemas e suprir todas as necessidades e ficar exausta. E ficar em guerra com uma outra pessoa que o problema era com o outro. Então, são guerras que nós não devemos entrar. Tem pessoas que são como bumerangues. Você lança a pessoa e ela volta para a estaca zero. Tem vezes que você lança, enquanto ela está indo, você fala, ai, graças a Deus, agora deu certo. Se você não tomar cuidado, não desviar, daqui a pouco volta e acerta você. Bumerangue. Então, toma cuidado, a gente tem que avaliar.
Às vezes Deus quer tratar uma pessoa. Quantas vezes eu atrapalhei Deus de agir na vida das pessoas, porque eu quero ir lá resolver o problema e Deus está agindo. Deus está curando, Deus está exortando, Deus está fazendo aquela pessoa crescer, está desenvolvendo aquela pessoa. E a gente quer ir lá ser o Salvador, fazer o papel de Jesus na vida da pessoa. E nós impedimos a pessoa de crescer, de lidar com os seus próprios erros, de lidar com as guerras que ela precisa lutar, porque nós estamos fazendo no lugar do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que fala assim, eu não gosto daquela pessoa, porque você não gosta? Não, porque meu amigo não gosta, né? Então, você não vai com a cara da pessoa, porque o outro, você nunca nem teve nada, nunca aconteceu nada. Eu não gosto daquele pastor, porque o outro falou mal do pastor, o outro falou mal do líder. Você nunca teve qualquer problema, mas influenciado pela guerra do outro, né, pelo conflito do outro, a gente acaba entrando nessa. Então, precisamos tomar cuidado. Outros tipos de guerra são guerras perigosas demais, que não valem a pena a ferida que causa. Eu, conversando com o Sandro, a gente estava lembrando, quando iniciamos o trabalho em Arapongas, foi esse ano, né? Indo para lá, na maior alegria, acho que esse é o primeiro culto que a gente ia fazer, se não me engano, né, no lugar que a gente alugou. E saindo aqui na Souza Naves, para virar na Jorge Velho, tinha um carro que ele ia, né, e parava, a gente não sabia se ele queria estacionar, se ele ia andar, estava bem confuso. E nós tínhamos que virar na Jorge Velho. E o Sandro deu uma buzinadinha para mostrar a intenção que ele ia virar. Meu Deus do céu, para que ele foi fazer aquilo? Quando ele virou, aquele cara acelerou, e ele, literalmente, ele ficou assim na pista, fechou a gente. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. E ele estava chamando para briga mesmo, guerras perigosas. Chamando para briga, falando um monte, desafiando o brio do Sandro para ele se render e ele, né, perder a cabeça. E eu fiquei quietinha, nós nem um com o outro a gente falava, eu fiquei orando, e o Sandro quietinho, porque o Sandro não gosta de conflito, quietinho ali, e a pessoa olhava para a gente do vidro da frente, falando, querendo que a gente guerreasse, e não saiu, nós não podíamos andar, ele fechou o nosso carro. E nós ficamos ali, quietinhos. E ele enjoou de xingar, de falar, de bravejar. A gente não reagiu. A palavra branda desvia o furor. E até que ele foi embora bem devagarinho pela Rio de Janeiro. E nós falamos, a gente não vai hoje pela Rio de Janeiro, nós vamos por aqui. A gente continuou descendo a Jorge Velho. Sabe por quê, irmãos? Tem uma outra frase aí para você. Quando uma batalha está perdida, só os que fugirem podem combater em outra. Aquele caminhoneiro não vai poder combater outra batalha. Porque ele entrou numa batalha boba, besta. Eu e o Sandro, nós estamos combatendo a boa batalha de Cristo. Porque a gente entendeu que era uma batalha perigosa, podia até levar um tiro ali, né? Tamanha fúria. Então não entra nessa. Saiba discernir as batalhas que são perigosas. Tem hora que a gente tem que fazer igual José do Egito, mesmo fugir. Estava brincando com o pastor Carlos, falando assim, olha, tem que fazer igual o finado José. Aí ele falou assim, que finado José? O do Egito. Né? Eu estava falando sobre fugir da batalha, ele não ligou aqui. Mas a gente tem que fazer igual o José. Fugir. Larga lá a mulher com a roupa na mão, acusa, faz o que quiser, seja injusta. Mas a gente foge. Porque tem batalhas que são perigosas demais. Então, aprenda com Jesus. Lute somente as batalhas que são valiosas, que são dignas. Peça discernimento de Deus. E registre uma palavra. Decantar. Está aí para vocês. Decantar. Decantar vai te ajudar a agir ao invés de reagir. Decantar, na linguagem da química, é separar as impurezas que estão misturadas na água, por exemplo. Isso acontece, sabe qual é o processo? Espera e calmaria. Para decantar, é espera e calmaria.
Na época dos e-mails, tinha um amigo que ele criou até um nome assim, né? Decantar, uma pasta. Aí vinha um e-mail, alguma coisa, né, que deixava ele furioso, ele colocava dentro da pasta, decantar. Ficava lá para decantar, depois ele ia ler de novo. Porque se a gente faz na hora, a gente faz errado. Então, pesquisas mostram que até 98% dos coliformes fecais de água podem ser retirados através desse processo de decantar. Porque desce, é calmaria, espera. Não precisa ser tudo na hora. No sentido figurado aqui, destaca livrar uma pessoa de se meter em algo ruim, algo prejudicial, algo que ela vai se arrepender depois e sair ferida. Nós precisamos aprender a decantar antes de agir, para que todas as impurezas das intenções, todas as impurezas das nossas emoções, do nosso coração, possam baixar, ser retirados, e nós agirmos de uma forma sóbria, com sobriedade. Amém, meus irmãos? Eu já vi gente falando assim, Jesus perdeu a calma só uma vez. Jesus, já falaram para mim isso. Jesus só uma vez ele perdeu a paciência. Foi quando ele fez aquele chicote, entrou lá no templo de Jerusalém, né, expulsou todo mundo. E a Bíblia diz, né, os 4 evangelhos registram esse episódio, tamanha a importância dele. E a Bíblia diz que Jesus entrou lá, que ele derrubou, tirou os vendilhões lá do templo. Mas eu gosto muito do Evangelho de Marcos, porque ele registra um detalhe que os outros não registram, que mostra que Jesus não perdeu a cabeça coisa nenhuma. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Grifado aí, observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia, uma cidade vizinha, com os seus 12 discípulos. No dia seguinte, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava. Jesus passou a ensiná-los como que era a forma certa, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Essa era uma causa justa para se lutar. Jesus está nos ensinando que para viver bem, nós precisamos discernir a hora de silenciar e a hora de falar. No primeiro texto que eu iniciei, que era um caso de vida ou morte, Jesus silenciou. Ele soube discernir. E aqui, que o povo estava se perdendo, uma religiosidade sem Deus, corrompendo o sagrado, Jesus entendeu que era a hora de lutar, de falar. O apóstolo Paulo, ele era um imitador de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou imitador de Cristo. E ele soube, apesar de todas as batalhas, as prisões, ele também soube fazer isso. Uma vez, colocaram ele dentro de um cesto, em Atos dos Apóstolos está registrado, e ele foi rolado montanha abaixo para fugir de uma briga, de uma batalha. Ele sofreu muitas batalhas, e ele soube discernir, a ponto de chegar ao final da sua vida, como ele diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Ele combateu sim, mas o bom combate. Ele terminou a corrida e ele guardou a fé. Sabe quando um combate é bom? Quando não mancha o seu caráter. Um combate é bom quando ele não macula o seu testemunho cristão. Quando você não envergonha Cristo. Quando não enfraquece a sua fé. Um combate é bom quando Cristo é glorificado nos combates da sua vida. Aí você sabe que ele é um combate bom. Segundo, Jesus também nos ensina que para viver bem, nós precisamos acreditar com a vida. Irmãos, acredite com a vida. Com a vida. Aqui eu estou falando de fé, de propósito de vida, de coerência na vida. Acredita com a vida.
Porque independente do que você fala, quando uma pessoa sábia vai olhar para você, ela vai saber no que você acredita. Não baseado no que ela vê, mas baseado no que, é o seu comportamento. Não baseado no que você fala, mas baseado no que você vive. Nós precisamos acreditar mais com a vida. Eu escrevi com uma caneta permanente em cima da minha mesa aqui na igreja. O pastor João falou, nossa, mas você é tão organizadinho, você fez fazer pichar, a sua mesa. Eu falei, não, eu quero que fique bem claro aqui. A cultura é mais percebida do que ensinada. A nossa cultura é mais percebida do que ensinada. Dentro de casa, você pode ensinar uma coisa, mas às vezes aquela linguagem que não é falada, aquela linguagem oculta, que está ali às vezes no jeito do rosto, no comportamento, que parece que não está sendo dita, mas está gritando. Essa é a que vai valer mais, é a que vai aparecer. E eu somo com uma outra frase que eu vi há muito tempo sobre crianças. Os filhos ouvem com os olhos e não com o ouvido. Eles ouvem com os olhos. Infelizmente, irmãos, a vida de muitas pessoas é uma contradição. É uma contradição. Por isso que Jesus nos ensina que nós temos que acreditar com a vida, com tudo que nós somos. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, eu pus na linguagem de hoje, diz, Jesus está dizendo, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Outra versão diz, espontaneamente eu a dou. No capítulo 13 de João também diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Em que você acredita? Quais são as suas crenças? É para isso que você está dando a sua vida? Como Jesus está dizendo aqui, eu dou a minha vida, é por vontade própria. Eu creio tanto nisso, eu dou a minha vida. Eu vim para esse mundo para dar a minha vida por essa causa, porque é nisso que eu acredito. A vida de Jesus nunca foi uma contradição. Em que nós estamos acreditando? Se alguém olhar para a nossa vida, ele vai poder dizer em que nós acreditamos. Não pelo que é dito, mas pelo que é vivido, porque a gente acredita com a vida. Seja para o bem, seja para o mal. Tem uma história do porquinho, o Santa Miller falou assim, amor, tem a história do porquinho e da galinha. Não sei quem conhece aqui, mas a galinha ela fez uma proposta, de sociedade para o porquinho. E a galinha disse assim, eu entro com o ovo e você entra com o bacon. Bem justo, né, irmãos? Mas pegando o aspecto positivo aqui, não a esperteza da galinha, acreditar com a vida é dar o bacon, é dar a vida. Jesus acreditou com a vida, porque para ele dar o bacon ele tinha que morrer. Acreditar com a vida, isso é comprometimento com o que se acredita. Algumas pessoas se dizem cristãs, mas não têm força para Deus, não têm força para as coisas de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, diz, Jesus respondeu para quem? Para os religiosos, aqueles que acreditavam, que falavam só com a boca, mas não demonstravam na vida. Jesus respondeu contando uma parábola para esses religiosos. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois já está pronto, o banquete está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir lá vê-la. Então, por favor, me desculpa. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo lá experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Desculpas. Que lamentável. Eles perderam o banquete. Que aqui Jesus estava representando, através dessa parábola,
a comunhão da vida eterna. E eles estavam perdendo porque eram apenas religiosos. Não estavam acreditando com a vida. Tantas desculpas. Tantas desculpas. Tem pessoas que é igual um tio. Aquele tio que fica falando horas de coisas que um dia, que ele faria se um dia ele fizesse alguma coisa. Você não tem um tio assim na família? Você senta para conversar, pode ser um primo, né, um tio. Fica ali contando história, falando horas de coisas que ele faria se um dia ele fizesse alguma coisa, porque até agora não fez nada. Tem pessoas assim, né, que só falam. Quem assistiu aquele desenho Fuga das Galinhas, que é um desenho adulto, né, não é infantil, lá tem um galo velho, em que ele fica, todo mundo lá trabalhando, tentando resolver o problema, e ele fica, no tempo que eu era da RAF, né, que era uma coisa antiga lá da polícia, que ele fez parte, ele fica sempre falando isso no desenho, né, se você observar. No tempo que eu era da RAF. Porque ele não tem histórias novas. A vida não está mais comprometida com o que acredita. Ele está numa mesmice. Quero encerrar falando de uma história que eu ouvi real, né? Eu assisti a palestra. E esse homem, que é advogado americano, quando ele era mais jovem, ele foi com o pai e o irmão numa aventura. Escalaram uma montanha gigantesca. Só que quando chegou lá, a montanha era muito alta, embora tinha toda a proteção, né? E quando chegou até um tanto, eles chegaram numa sala gigante, com ar-condicionado, uma tela, né, uma parede, mostrando tudo que tinha na montanha, aquele visual lindo, né? E ele falou para o pai e para o irmão, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu não vou subir essa montanha, não. Não vou participar dessa aventura, porque olha aqui, ó, está tudo lindo aqui nessa tela. E ele conta que ele quis ficar ali, ele não quis assumir os riscos da escalada, porque ia se cansar muito. Então ele preferia ficar ali, nessa zona de conforto. E aí as horas foram se passando, ele vai relatando, e ele começou a se entediar de ver sempre aquelas mesmas imagens na grande tela. Daqui a pouco as horas foram ficando insuportáveis, sem graça, sem empolgação, sem ação nenhuma. E depois de horas, quando o pai e o irmão chegaram, finalmente, eles estavam todos ralados, suados, cansados. Mas eles tinham uma alegria, uma euforia que ele nunca tinha visto. E no carro, no caminho de volta para casa, eles diziam coisas tais como: uau, você viu aquele penhasco gigante? Foi lá que eu consegui esse baita arranhão aqui. E aquela hora, falava o outro, que quase eu quebrei a perna naquele lodo verde escorregadio. E aí o filho, pai, você viu só aquela flor alaranjada? Puxa, nunca tinha visto nada igual, de tamanha beleza. Mas pai, disse o irmão com a voz embargada, nada se compara àquela vista que compartilhamos do alto da montanha. Jamais nos esqueceremos daquele momento. E ele conta que ele ficou com tanta inveja, que ele ficou tão arrependido, porque ele não tinha uma história para contar. Ele não tinha experiências com o pai e com o irmão. Era uma coisa tão particular deles dois que ele tinha perdido. Irmãos, nós estamos na vida para vivê-la, amém? Com garra. Nós estamos na vida para nos esfolar, nos arranhar, não com batalhas inúteis, irrelevantes, mas naquilo que nós acreditamos, para entrar em aventuras que vão tirar o nosso fôlego, mas que também vão nos dar histórias maravilhosas para contar, para abençoar. Eu, nesses 30 anos andando com Cristo, Deus tem me dado parceiros de jornada extraordinários, parceiros que também acreditam com a vida, parceiros que nós temos histórias para contar, como esse pai e filho, parceiros que sabem o que significa cada uma das minhas cicatrizes e que eu sei o que significa deles. Nós precisamos de companheiros assim de jornada, não nos envolvermos em qualquer pessoa que
né? Vai só nos tirar a força. Mas parceiros que também acreditam com a vida. E a cada ano que passa, nessa caminhada de fé maravilhosa, acreditando com a vida, com esses parceiros ao lado, nós nos aproximamos cada vez mais do topo. E um dia nós vamos estar lá em cima, lá no alto, vendo o quadro todo, irmãos, contemplando toda a grandeza de Deus, porque é isso que a palavra nos promete, amém? Eu ouvi um homem de Deus dizendo essa semana: eu não tenho medo de injustiças, não tenho medo de fofocas, não tenho medo dos haters, não tenho medo da velhice. Eu tenho medo sim, é de pessoas com uma vontade pálida. Pessoas que não acreditam com a vida, com uma vontade pálida. Se nós acreditarmos com a vida, se nós soubermos em que bom combate nós estamos envolvidos, nós não vamos envolver em qualquer combate. A vida vai ser fascinante, empolgante, porque nós vamos entender que o nosso projeto, o nosso alvo, a nossa batalha, o nosso combate é amar a Deus, é servir as pessoas, é honrar a Cristo. E nós vamos ser, como o apóstolo Paulo dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glorifica a Deus, vivendo para um motivo maior que sua própria vida nesse mundo passageiro. Acredite com a vida. Feche seus olhos. Senhor,